Boa noite a todos. Já estamos no ar. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença dos participantes. Meu nome é Daniel Pitanga, eu sou advogado especializado em tecnologia da informação, em propriedade intelectual, na parte de mídia e entretenimento, principalmente. Minha formação, inicialmente, é na área de propriedade intelectual. Em 2013 para 2014, eu comecei um mestrado na Inglaterra, na Universidade de Southampton, na área de tecnologia da informação, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com temas de proteção de dados pessoais. Em 2015, quando eu concluí o mestrado, eu acabei tratando na minha dissertação sobre proteção de dados pessoais. De lá para cá, desde 2014, 2015, eu venho trabalhando com temas de proteção de dados, inicialmente auxiliando algumas empresas estrangeiras que tinham necessidade de entender o ambiente regulatório no Brasil, como é que funcionava aqui a proteção de dados pessoais e que tipo de medidas elas deveriam adotar no Brasil antes de iniciar seus negócios por aqui, uma vez que nós sabemos que na Europa, desde o final da década de 70, já tem diversos países com leis gerais de proteção de dados pessoais desde o advento aí das grandes corporações de internet, esse tema vem ganhando uma importância muito grande, fazendo com que houvesse aí uma necessidade de entendimento e de cuidados maiores das empresas em relação à proteção de dados pessoais. Por volta ali de 2016, com a aprovação do Regulamento Geral Europeu, né, que teve início em 2018, essas consultas elas passam a se intensificar, e com o início do Regulamento Geral Europeu, em 2018, no início da vigência, nós passamos a ter aqui no Brasil uma corrida para aprovação da nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Eu acho que ela foi, todos nós concordamos em relação a isso, aprovada em tempo recorde, um projeto de lei que já estava há cerca de 8 anos tramitando no Congresso Nacional, e em pouco mais de 2 meses acabou tendo sua passagem aí por todas os níveis do Congresso Nacional, né, a Câmara Federal e o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, depois a aprovação do então presidente Michel Temer, com a aprovação, com início de vigência inicialmente de 18 meses, depois, no final do ano de 2018, o Temer acaba prorrogando para 24 meses. Tivemos aí uma corrida das empresas para tentar, de alguma forma, prorrogar o início da vigência, e nós tivemos aí, então, o início da vigência sacramentado no mês passado, numa situação até peculiar aqui no Brasil, uma vez que a lei deveria ter entrado em vigor em agosto, né, meados de agosto, mas acabou entrando em vigor depois dessa data em função de medida provisória que havia sido baixada e depois prorrogada pelo atual presidente da República. Então, hoje nós temos uma situação onde a LGPD se encontra em vigor, né, plenamente em vigor, com exceção da aplicação das multas administrativas, que passam a vigorar a partir do ano que vem. Mas o fato de ter uma legislação em vigor sem a aplicação de medidas administrativas, né, de penalidades administrativas, acaba trazendo uma série de oportunidades aí para o mercado, para os advogados principalmente, no que tange a como aplicar a LGPD. Nós sabemos e identificamos no mercado diversos cursos, diversas entidades oferecendo aí qualificação, tanto para advogados corporativos que têm interesse em prestar o serviço de consultoria para as empresas, para que elas possam se adaptar à Lei Geral de Proteção de Dados, como também alguns cursos que formam os denominados encarregados de proteção de dados pessoais, ou como algumas pessoas costumam denominar o DPO, né, que é o Data Protection Officer, que é uma denominação trazida aí pelo Regulamento Geral Europeu. Eu prefiro me filiar à primeira nomenclatura do encarregado, até porque ele tem algumas peculiaridades, tem diferenças em relação ao DPO, mas fato é que a gente tem um mercado aqui no Brasil que é gigantesco para esse tipo de profissional, para os profissionais também que prestam consultoria, e eu diria que mais ainda para os profissionais que
vão representar os titulares de dados pessoais. É uma área do direito nova, é uma área do direito que traz uma série de desafios e também uma série de oportunidades para todos que queiram se dedicar a essa nova área. Para vocês terem uma ideia, há pouco tempo atrás eu li uma pesquisa falando da importância e da necessidade de encarregados, ou como eles denominam lá, de DPOs, na Europa, e, ao que parece, havia cerca de 18 mil vagas abertas, não preenchidas, por ausência de profissionais com qualificação. Normalmente, esse tipo de profissional ele tem que ter um conhecimento jurídico, não precisa ser um advogado, não precisa ter formação em direito, mas precisa conhecer da legislação, então precisa ter um conhecimento jurídico. Ao mesmo tempo, ele precisa conhecer um pouco de tecnologia para entender como ele vai lidar com os dados pessoais que são processados dentro das organizações. E, mais do que isso, ele precisa também entender um pouco aí de compliance, para entender como ele vai administrar, como é que ele vai treinar, como é que ele vai lidar com as comunicações, tanto com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, quanto com os titulares de dados que vão procurar a empresa para que os seus direitos sejam exercidos. Aqui no Brasil, a realidade não vai ser diferente. Hoje, por exemplo, eu já presto serviço para algumas empresas na área de consultoria em proteção de dados pessoais e, normalmente, a primeira pergunta do cliente quando ele chega no escritório é: qual é a qualificação que eu preciso para o meu encarregado de proteção de dados pessoais? O que a gente sempre vê no mercado é uma recomendação, ou pelo menos uma prática que vem sendo reiterada, de gerentes de compliance, de chefes de compliance estarem assumindo essa posição, porque naturalmente eles já adotam algumas práticas, eles já têm um trabalho que é um pouco semelhante, eu diria, com o trabalho do DPO nesse momento inicial, né? No momento em que as demandas dos titulares começarem a chegar nas empresas, eu diria que talvez outras qualificações venham a ser exigidas do encarregado. Uma outra pergunta que sempre me fazem eu posso ter mais de um encarregado na minha empresa? E o que a gente costuma dizer o encarregado é um só. Não significa que o encarregado ele vai assumir todo o trabalho, porque em grandes empresas, imaginem vocês uma empresa gigantesca de tecnologia que trabalhe basicamente com tratamento de dado pessoal, será humanamente impossível um encarregado de proteção de dados ele sozinho atender as demandas que vão surgir dos titulares. Hoje, por exemplo, na Europa, são milhares de consultas que são feitas a um Google da vida. Então, seria impossível, humanamente impossível, que um encarregado de proteção de dados pessoais exercesse o seu ofício sozinho, sem uma equipe. Então, o encarregado é um só, o encarregado é aquele que vai ter o seu nome divulgado na internet, aquele que vai receber as demandas, mas a gente pode ter, sim, uma equipe dentro da empresa que vai auxiliar o encarregado no seu dia a dia, né? Recebendo as demandas, atendendo, entregando os relatórios que forem solicitados, retificando os dados que os titulares vierem a requerer. Então, é um universo que se abre aí de oportunidade. Quem gosta de trabalhar com um lado mais voltado ao compliance, um lado mais voltado à advocacia corporativa, eu diria nem advocacia, eu diria a uma função mais executiva dentro de uma empresa, existe aí um caminho muito interessante que é de formação, de se formar, tentar se qualificar para ser um encarregado de proteção de dados pessoais. Então, é uma nova função que surge no mercado, né? Em algumas empresas, esse encarregado ele pode não ter apenas essa função, porque encarregado é uma função, não é um cargo onde exclusivamente a pessoa vai ser o encarregado. Então, pode ser que dentro, como eu citei aqui, o caso dos gerentes de compliance que estão acumulando funções, né, nesse momento inicial. No momento inicial, é importante a empresa que ainda não tem aí essa demanda gigantesca de solicitações, né, em relação à proteção de dados, que ela também contenha seus gastos e que tenha um profissional ali que possa fazer, às vezes, de encarregado, que tenha qualificação para isso, mas que também possa se ocupar de outras funções. Com o crescimento aí da demanda dentro de uma determinada empresa, naturalmente, a empresa vai acabar contratando um profissional que tenha como função exclusiva ser
encarregado de proteção de dados pessoais. E aí que surgem as grandes oportunidades nessa seara. Também para quem gosta de trabalhar para empresas, né, na advocacia corporativa, aí sim eu diria que existe um mar de oportunidades prestando serviços para as empresas na consultoria jurídica mesmo, na preparação da empresa para que ela possa trabalhar com o tema da proteção de dados pessoais e dentro dessa consultoria o que se faz normalmente hoje é desde do mapeamento, né, da empresa para tentar identificar e mapear onde estão os dados pessoais da empresa, qual é o fluxo desse dado pessoal, ou seja, por onde ele entra, onde ele fica arquivado, se ele é ou não excluído, ou se ele é transmitido, se ele é compartilhado com alguma empresa, por quanto tempo ele fica em determinado banco de dados, o porquê esse dado está dentro da empresa, por que ele é excluído. Então, precisa entender, compreender, mapear que dado pessoal a empresa tem e qual que é o fluxo desse dado pessoal. Por quê? Porque, como nós vamos ver agora, eu vou fazer uma apresentação para vocês a respeito da lei, existe uma série de direitos que estão sendo criados, né, que foram criados, que já são direitos hoje de nós, titulares de dados pessoais, que precisam ser respeitados pela empresa. E para que a empresa possa cumprir com a lei, necessariamente ela vai ter que entender quais são os dados pessoais que são coletados, identificar as bases legais desses dados pessoais, entender se os princípios da LGPD estão ou não sendo aplicados no tratamento do dado pessoal e, ao mesmo tempo, ter essas informações à mão. Porque imaginem vocês, se um titular de dado entra com um requerimento, apresenta um requerimento para a empresa, pedindo um extrato de dado e a empresa não sabe onde os dados estão, ou não sabe que tipo de dado está sendo tratado nos seus domínios. Isso representa um risco gigantesco para a empresa, porque ela vai estar exposta aí às penalidades legais. E como nós vamos ver, essas penalidades elas não se restringem às multas, às penas administrativas. Por isso que, desde já existe oportunidade de atuação para os advogados que representam pessoas físicas, titulares de dados pessoais, porque existe o caminho, primeiro, dos PROCONs, porque a lei ela traz uma competência também para os órgãos administrativos de defesa do consumidor, e, além disso, o caminho judicial. E nós vamos ver também o caso que vocês devem ter conhecimento, muito recente, da Cyrela, que foi condenada com base na LGPD. Existem alguns questionamentos se a lei poderia ou não ter sido aplicada, uma vez que são fatos pretéritos, fatos de 2019, quando a lei ainda não estava em vigor, mas fato é que essa decisão ela demonstra claramente o que tipo de impacto as empresas podem sentir e que tipo de oportunidade os advogados que litigam e que representam pessoas físicas podem esperar de um tribunal brasileiro. Eu vou abrir para vocês aqui a apresentação. Eu queria saber se vocês estão me escutando bem. Se tiver algum incômodo, vocês me avisam, por gentileza. Eu estava enxergando alguns dos rostos, mas agora eu estou abrindo a apresentação e eu não enxergo mais ninguém. Então, se alguém puder me posicionar no áudio, se consegue enxergar a minha apresentação, só para eu seguir por aqui, eu agradeceria. Vocês enxergam a apresentação? Não? Tentar compartilhar. E agora? Aparecendo para vocês? Obrigado, Daniel. Obrigado, José. Eu vou abrir, então, aqui no modo apresentação para facilitar a visualização e, a partir de agora, eu não enxergo mais vocês. Então, se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta, eu pediria apenas que fizesse no final, tá? Essa é uma apresentação do ICDS. Nós vamos lançar um curso na área de proteção de dados pessoais. Se alguém tiver interesse em fazer esse curso, no final da nossa apresentação, para quem ficar até o final, o ICDS vai sortear uma bolsa de 100% como cortesia para quem ficar até o final, e vai sortear também uma bolsa de 50%. Então, são duas bolsas, uma de 100% e outra de 50%,
no final da apresentação. No final da apresentação também nós vamos abrir para pergunta, então quem tiver interesse em perguntar pode ficar à vontade. E também para quem se inscreveu, e aí no caso esse é um benefício só para quem se inscreveu nessa apresentação, o ICDS também está dando como cortesia 20% de desconto na inscrição do curso. Mas vamos apresentar aqui então os aspectos gerais, vamos trazer algumas questões da Lei Geral de Proteção de Dados. A partir de agora eu não consigo enxergar mais vocês, mas daqui a 35 minutinhos, mais ou menos, 30 minutos, a gente vai abrir para pergunta e quem tiver interesse em fazer qualquer questionamento, vou estar aqui à disposição para a gente conversar. Primeiro ponto, os aspectos gerais da Lei Geral de Proteção de Dados, eles são muito importantes e a gente precisa entender que lei é essa para que a gente consiga aplicá-la, né? Primeiro ponto é que a LGPD ela é endereçada a todos os setores econômicos e a todas as esferas de atuação da empresa. O que é que significa isso? Desde uma banca de jornal até uma empresa na área de siderurgia, tem que observar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Isso faz com que nós tenhamos aí a necessidade de exatamente todas as empresas terem que observar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Além disso, quando a gente fala de dados pessoais, normalmente as pessoas associam essa palavra a um setor ligado à tecnologia. Se nós estamos falando de dados, quer dizer que tem tecnologia envolvida. Eu digo para vocês que, na realidade, a tecnologia sim vai estar envolvida, mas todo e qualquer setor dentro de uma empresa vai ter que observar a Lei Geral de Proteção de Dados. O que é que significa isso? O departamento de RH, o departamento financeiro da empresa, o departamento de marketing, se houver um jurídico, o departamento jurídico, ou seja, todos os setores, todos os departamentos da empresa, eles têm que observar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, por exemplo, um RH, quando um RH ele faz um processo de seleção de um colaborador, ele lida com dados pessoais. Existe um documento que é recheado de dado pessoal, que é o currículo. No currículo, nós vamos ter nome, normalmente tem um endereço, o telefone, o e-mail, muitas vezes o CPF, todo o histórico profissional, o histórico de formação do candidato. Nós temos ali uma série de dados pessoais. Então, o RH ele tem que atentar à LGPD na hora que ele faz um processo seletivo. Da mesma forma, quando o RH recepciona um atestado médico de um trabalhador, ele está tratando um dado pessoal. Ele está tratando um dado pessoal, como nós vamos ver já, um dado pessoal sensível, porque é um dado médico que tem aí um potencial de gerar um dano, inclusive na esfera do titular do dado pessoal, pelo potencial de discriminação que esse dado pode gerar, a depender da doença que esse colaborador tem. Então, por exemplo, imaginem vocês um colaborador que tenha um câncer, né, talvez terminal, e que não tenha comunicado para a empresa essa informação. E a empresa, ao tomar conhecimento desse fato, ela pode acabar tomando decisões que não tomaria se não tivesse conhecimento dessa doença. Ou mesmo algum colaborador que seja portador de um vírus da AIDS. Imagina o potencial que essa informação chegando aos ouvidos de colegas da empresa pode gerar em termos de discriminação dentro do ambiente de trabalho. Então, são dados que merecem uma proteção especial e vamos ver já. Além disso, a aplicação da LGPD é para toda e qualquer operação de tratamento de dado pessoal, independentemente do meio que seja realizado o tratamento de dado pessoal. O que é que isso significa? Novamente, as pessoas associam normalmente o nome dado pessoal ou o tratamento de dado pessoal a uma operação que seja realizada no ambiente virtual ou no ambiente digital. E não, a lei geral se aplica também para o ambiente não digital. Isso significa que se uma empresa tem um RH e ela funciona ainda com aqueles armários, né, que guardam documentos, esse armário que guarda documento, a forma de tratar esse documento, a forma de tratar o dado pessoal, tem que estar em consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, não apenas o ambiente virtual, a gente tem que atentar, mas também para o ambiente não virtual. Imaginem vocês uma secretária que utilize uma agenda de papel e para anotar telefones, para anotar e-mails de colaboradores ou de clientes. Se essa agenda ela some do mapa,
Para fins da Lei Geral de Proteção de Dados, o que ocorre nesse momento é um vazamento de dado pessoal. Então, a gente tem que atentar muito bem para tudo isso, todo tipo de tratamento com dado pessoal. A gente já vai ver o conceito de dado pessoal, de tratamento, porque não apenas no ambiente virtual, como no ambiente não virtual, existe a necessidade de respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Tratamento específico que a legislação traz para dados pessoais sensíveis, para dados pessoais de crianças e adolescentes, a extraterritorialidade, que é a possibilidade de aplicação da lei para o agente de proteção de dado pessoal, e aí aqui eu já antecipo para vocês a qualificação, né, que a lei traz. A lei ela traz uma qualificação para agente de proteção de dados pessoais e duas espécies, o controlador, que é aquele que toma a decisão em relação a determinado banco de dados, e o operador, que é aquele que vai, na realidade, operacionalizar as decisões tomadas pelo controlador. Então, imaginem vocês que uma empresa ela vai decidir em relação ao banco de dados dos trabalhadores, e que ela vá, por exemplo, tratar a folha de pagamento em outro país. A empresa que vai tratar a folha de pagamento, ela é uma operadora. Da mesma forma que uma empresa de TI que preste um serviço, que disponibilize um aplicativo, por exemplo, vai ser um mero operador. Mas, se esse operador ele descumpre as orientações do controlador, ou ainda, se ele, eventualmente, descumpre a LGPD, ele pode ser corresponsabilizado, porque, a princípio, a responsabilidade é do controlador, o operador ele age em nome do controlador, mas, se ele desrespeitar as instruções, ou se ele agir em desconformidade com a lei, ele pode também ser responsabilizado por um tratamento de dado pessoal. Então, a extraterritorialidade é nada mais nada menos do que a possibilidade da lei ser aplicada para agentes de proteção de dados que não estejam situados no território brasileiro. Então, imaginem vocês, por exemplo, uma empresa de turismo que esteja na Inglaterra ou na Espanha, que venda pacotes turísticos para brasileiros, mas que não tenha uma filial no Brasil. Se essa empresa desrespeitar a Lei Geral de Proteção de Dados, ela pode vir a ser responsabilizada de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, porque a lei também se aplica para essas empresas. Quem trabalha com direito do consumidor, começa a perceber algumas oportunidades, né, na representação de titulares quando se fala em extraterritorialidade. Por exemplo, algum tipo de tratamento inadequado que tenha sido feito por uma empresa. Imaginem vocês um aplicativo de internet que não tenha sede no Brasil, mas que ofereça os produtos, né, os serviços para o território brasileiro, ela pode vir a ser responsabilizada em função de um tratamento de dado pessoal de forma inadequada. Além disso, nós temos a obrigação das empresas observarem os princípios da legislação toda vez que elas tratarem dados pessoais. Entre os princípios, nós temos a finalidade, dado pessoal, ele só pode ser tratado se houver uma finalidade para tanto, a adequação, a necessidade, por que eu vou tratar um dado pessoal se eu não preciso desse dado pessoal, o livre acesso dos dados pelos titulares, e aqui é um ponto muito importante, porque nós, titulares de dados, pessoas físicas, passamos a ter controle, poder, sermos titulares dos nossos próprios dados, e aí eu diria que é o grande paradigma da legislação de proteção de dados pessoais, a necessidade de observância da transparência, de adoção de medidas técnicas e administrativas, a responsabilização e prestação de contas da empresa. Isso significa o seguinte, que a empresa é responsável por fazer o compliance dela. Se ela não fizer, ela vai ser responsabilizada por isso. Então, é importante que as empresas adotem medidas técnicas, administrativas. O que são medidas técnicas? Por exemplo, um computador que tem entrada para pendrive é um computador que acaba expondo a empresa a risco, né? Porque existe aí uma questão de segurança da informação. Imagine se um advogado, se um estagiário, se uma pessoa do RH vai lá, espeta um pendrive e baixa um banco de dados da empresa, né? E isso é uma falha de segurança. Então, essa é uma medida técnica, por exemplo, impedir que pendrives sejam instalados, acessados pelos colaboradores, é uma medida técnica que pode fazer sentido para uma determinada empresa. Uma medida administrativa é possível, dentro da empresa, de acordo com a lógica de funcionamento dela, permitir que um estagiário acesse determinado banco de dados, ou a empresa ela tem que repensar a sua forma de atribuição de licenças de acesso a dados pessoais para fazer com que, por exemplo, profissionais que não sejam tão graduados ou que não estejam ainda preparados
não tenham acesso a determinados bancos de dados. Então, são princípios que passam a ser obrigatórios no tratamento de dado pessoal. Prevenção de danos, as empresas têm que se preparar para prevenir os danos, eventuais danos que possam surgir em decorrência do tratamento de dado pessoal. Proibição de discriminação ilícita ou abusiva. Então, nós sabemos que muitas vezes alguns aplicativos de internet eles acabam discriminando os titulares de dados pessoais. Então, imaginem, nós no Brasil temos uma situação muito característica, que são as comunidades. Nós sabemos, por exemplo, que tem muitos aplicativos de internet que acabam não permitindo, né, a entrada ou não disponibilizam um sistema a uma determinada região que é considerada de risco, né? Esse tipo de empresa que trabalha com fornecimento desse tipo de serviço tem que estar muito atenta a como daqui para frente lidar com esse tipo de situação, porque lá na frente ela pode ser responsabilizada por uma eventual discriminação na hora de tratar o dado pessoal daquele titular. Porque a informação que a empresa tem a princípio é um dado enfim, da localização, né, do titular. Esse dado de localização ele pode acabar gerando o não fornecimento de um determinado serviço e pode implicar uma prática aí discriminatória na oferta de um determinado serviço. Então, são questões que passam a ser de interesse de todos nós e que eu digo aqui que são questões que abrem a possibilidade de atuação dos profissionais na seara da proteção de dados pessoais. As empresas daqui para frente, é outro ponto muito importante, elas só podem tratar dados pessoais se houver uma base legal para o tratamento. Vamos ver já já quais são as bases legais, né, que a lei traz, e é importante ter como mantra daqui para frente que toda vez que nós tratarmos, que nós pensarmos em dado pessoal, a primeira pergunta que tem que vir é qual é a base legal que existe para tratar esse dado pessoal? Porque se não houver base legal, nesse momento a empresa já está ferindo a legislação e já nasceria aí um direito para o titular reclamar perante a empresa. Aqui, nosso primeiro conceito, que é importantíssimo, né? Nós estamos falando de dado pessoal, então precisamos qualificar o que é dado pessoal para fins da legislação. Dado pessoal é qualquer informação relacionada a uma pessoa natural, identificada ou identificável. E aí eu trago para vocês aqui alguns exemplos, né? Nome, telefone, endereço, RG, CPF, e-mail, IP, digitais, imagem. Então, por exemplo, se uma pessoa ela capta a minha imagem, até antes do início da legislação, a única preocupação que nós tínhamos era de violação do uso da imagem, né? Violação da imagem daquele titular. Houve uma captação de imagem, eventualmente um uso de imagem, sem uma prévia autorização do titular. A partir da Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos agora uma segunda preocupação quando a gente lida com imagem, que é a questão da proteção de dados pessoais. Para vocês terem uma ideia, como eu estudei na Inglaterra, eu lembro que numa das primeiras aulas de propriedade intelectual e proteção de ativos e materiais, a professora ela comentou que não existia direito à privacidade na Inglaterra até 98. Deu exemplo lá, que eu vou falar para vocês na nossa aula do ICDS, né, envolvendo a princesa Diana, e só depois, em 98, que foi criado o direito à privacidade. E ela deu exemplo também do direito à imagem, que também vou falar no curso, mas eu antecipo para vocês aqui alguns assuntos, que até hoje não existe direito à imagem na Inglaterra, mas existe proteção de dados pessoais desde a década de 80. E o que acontece hoje na Inglaterra é que muitos advogados, eles utilizam a Lei Geral de Proteção de Dados para impedir a circulação da imagem dos seus clientes. Por quê? Se eles não têm lá o direito à imagem, como nós conhecemos aqui no Brasil, né, que é o nosso direito de impedir a circulação indevida da nossa imagem, eles têm um outro arcabouço jurídico que permite o mesmo objetivo prático, que é impedir o uso da imagem, que é a lei geral deles de proteção de dados pessoais, que seria o Regulamento Geral Europeu, juntamente com a regulação nacional. Então, a gente, na realidade, passa a ter aí, para imagem, por exemplo, um segundo fundamento jurídico e um segundo ponto de atenção. Mas, além desses dados pessoais aqui, nós poderíamos nomear diversos outros. Por exemplo, peso, altura,
a cor da pele, a opção por um determinado partido político, a orientação sexual, os dados médicos, ou seja, toda e qualquer informação referente a uma pessoa física identificada é um dado pessoal para a legislação. E por que identificável? Porque muitas vezes as empresas elas pensam em tornar um determinado dado anônimo, mas quando você conjuga A mais B, você consegue identificar quem é o titular daquele dado pessoal. Isso é o que a gente chama de pseudo-anonimização. Isso faz com que, a partir do momento em que exista uma pseudo-anonimização, aquele dado é considerado um dado pessoal, porque a legislação ela traz como exceção, ela não qualifica um dado como dado pessoal, o dado anônimo. Mas o dado que você consegue juntar duas informações e chegar à pessoa física é um dado pessoal. Então, imaginem vocês, por exemplo, uma lista onde eu tenha altura e peso de uma turma, né, de um colégio. Se eu consigo identificar a altura e consigo identificar o peso de determinada criança ou de determinado adolescente, eu sei quem é aquele titular de dado pessoal e, consequentemente, esses dados eles passam a ser qualificados como dados pessoais e a legislação de proteção de dados ela tem que ser integralmente cumprida. Dentro da qualificação de dado pessoal, nós temos o que nós chamamos de dado pessoal sensível, que é uma espécie de dado pessoal. O dado pessoal sensível, na realidade, ele tem aí e ele é protegido de forma especial por esse motivo, ele tem um potencial de gerar uma discriminação no seio da sociedade. E por esse motivo, a legislação acaba trazendo requisitos, que são requisitos mais rígidos, para que possa haver um tratamento de dado pessoal. Imaginem vocês que nós sabemos muito isso, né? Aqui no Brasil, principalmente, nós temos uma questão racial muito importante, né? Onde o dado pessoal, cor de pele, acaba definindo algumas decisões de controladores de dados pessoais, assim como convicção religiosa. Imagine uma empresa que pregue, que o seu dono pregue uma determinada religião e ela recepcione aí empregados de outra religião sem saber disso, mas a partir do momento em que ela tome conhecimento, deixe de promover um colaborador ou mesmo demita um colaborador por um motivo religioso. Ou ainda, um colaborador que tenha uma determinada opinião política ou esteja vinculado a um sindicato ou que tenha ainda uma determinada opção, orientação sexual, são dados que podem gerar uma discriminação no seio da sociedade, no ambiente de trabalho, que faz com que a legislação ela acabe sendo um pouco mais rígida nesse tipo de tratamento de dado pessoal. O segundo conceito que é muito importante da gente ter em mente, né, além do conceito de dado pessoal, é o que significa tratamento para a legislação. Para a legislação brasileira, assim como para a maioria das legislações ao redor do mundo, toda operação realizada com dados pessoais é uma operação de tratamento de dado pessoal. Aqui eu destaco para vocês toda, por quê? Porque são todas mesmo, né? Nós temos aqui uma série de exemplos trazidos pela lei, isso daqui eu transcrevi, é um artigo da lei que eu transcrevi para vocês, mas aqui são apenas exemplos. Então, eu, por exemplo, recepcionar um dado pessoal, eu produzir, eu coletar, eu manter um dado em arquivo, eu excluir. O simples fato de eu excluir um banco de dados, eu rasgar uma agenda, por exemplo, ou eu apagar a memória da agenda do celular de alguém, é um ato de tratamento de dado pessoal. E qualquer ato de tratamento de dado pessoal deve observar a legislação. Tem um fato curioso, eu sempre cito isso nas minhas aulas, referentes à proteção de dados pessoais. Eu trabalhei em um escritório, fui sócio de um escritório que nós tínhamos relação com um escritório francês, e o sócio da área de proteção de dados desse escritório, ele sempre dizia o seguinte, que antigamente, como ele trabalhava muito com direito corporativo, né? Antigamente as empresas elas queriam ter acesso a dados pessoais, queriam olhar bancos de dados para ver se tinha alguma possibilidade de negócio ali a partir daquele banco de dados. E isso era uma praxe muito comum. Ele, como advogado na área de tecnologia da informação, o dia a dia dele, muitas vezes, era revisar os contratos, né? E ali sempre existia a possibilidade de tratamento de algum dado pessoal. Depois do Regulamento Geral Europeu, que acabou trazendo penalidades muito mais agressivas, né, para as empresas, hoje em dia as empresas não querem nem olhar banco de dados.
se elas realmente não têm um interesse concreto em banco de dados, elas preferem não olhar, porque o simples olhar, esse conceito de tratamento é tão amplo que o simples olhar já significa tratar. E se algo acontece com aquele banco de dados que está fora dos controles da empresa, a empresa pode vir a ser responsabilizada. Então, hoje já se tem aí uma nova postura em relação a o que se deve ou não fazer com um tratamento de dado pessoal. Como eu disse para vocês, a grande novidade no Brasil em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, e que nós todos devemos estar muito atentos, é que ela atribui direitos aos titulares de dados pessoais, que são as pessoas físicas. Então, nós no Brasil não conhecíamos ainda esse tipo de lei. Enquanto que na Europa, como eu disse, desde o final da década de 70, os países têm leis gerais de proteção de dados que previam alguns direitos para os titulares, e o Regulamento Geral Europeu de 2016, que entrou em vigor em 2018, ele só veio a penalizar de forma um pouco mais agressiva, exigir o cumprimento de algumas obrigações pela empresa, mas em termos de criação de direitos, ele só criou 2 novos direitos, né? Um deles, o direito de portabilidade. Aqui no Brasil, nós estamos conhecendo agora esses direitos. Se nós pegarmos as jurisprudências dos tribunais no Brasil em relação a alguns temas, nós vamos perceber como nós éramos carentes de uma legislação como essa. Por exemplo, há um tempo atrás eu pesquisei sobre spam, ou spam, e eu encontrei decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, uma pessoa que recebia reiteradamente de um banco comunicados, né? Ou seja, spam, né? Aqueles e-mails que a gente recebe de propaganda todo dia. Ele já tinha avisado 10 mil vezes para o banco que ele não queria receber, mas ele todo dia recebia. Ele jogava a mensagem para o spam, só que aquilo carregava, o e-mail dele. E eu, por exemplo, já tive esse problema no passado. Eu recebi um e-mail que foi cair na caixa de spam, eu não vi o e-mail, acabei perdendo uma oportunidade, né, de trabalho na época, sendo que eu não via meu e-mail, porque como eu sabia que ali só tinha propaganda, né, e geralmente uma semana acumulavam 200 e-mails, eu só me preocupava em ver a cada 15 dias, no máximo, a cada 10 dias. Né? Mas isso fez com que eu, por exemplo, perdesse essa oportunidade. Mas, no caso desse cidadão que entrou com uma ação em São Paulo, ele se sentia incomodado, porque ele já tinha avisado para o banco 10 mil vezes que ele não queria receber e-mail marketing. Ele foi até o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça disse: infelizmente não tenho nada para fazer, porque não posso te conferir nenhuma indenização, que era o que ele pedia, além de uma obrigação de não fazer. E o tribunal disse que, infelizmente, nada podia ser feito porque não existia qualquer legislação que proibisse aquilo que o banco estava fazendo. O que eu digo é que, a partir de hoje, nós temos sim, né, a partir do início da vigência da LGPD, nós temos sim aí um estatuto que prevê regras muito claras a respeito do que as empresas podem ou não fazer com os dados pessoais dos cidadãos. Aqui nós temos, então, uma série de direitos que foram criados pela LGPD, como o direito de acesso aos dados pessoais, a confirmação de existência de tratamento. Por exemplo, eu posso nunca ter tido relação nenhuma com uma determinada empresa, mas eu tenho o direito de acessar o encarregado de proteção de dados dessa empresa e pedir que ele me informe se existe ou não algum dado meu sendo tratado. E esse encarregado ele tem a obrigação de responder essa minha solicitação e de me dizer se existe ou não algum dado meu sendo tratado na empresa. Olhem que coisa interessante. A empresa ela não pode se furtar dessa obrigação, assim como eu tenho direito. E se esse direito não for respeitado, quem vai fazer esse direito ser respeitado? Os advogados. Então, existe aí um campo muito fértil, né, de assistência, né, de assessoria jurídica, de atendimento aí da LGPD para os advogados do Brasil inteiro. Eu digo que hoje, nós, até na internet, nós sempre olhamos aqueles advogados, né, que são os grandes advogados na área de proteção de dados pessoais, que se colocam, às vezes, numa posição como se fossem as únicas pessoas que conhecem a matéria no Brasil, ou que estão qualificadas, mas eu digo que essa matéria é matéria para todo advogado, exatamente para todos os advogados. Porque um advogado que lida com direito de família, por exemplo, ele tem a necessidade de conhecer a Lei Geral de Proteção de Dados para saber se existe ou não algum gatilho, algum caminho ali que pode socorrer o cliente dele. Um advogado que trabalha com previdenciária, a gente sabe que o ICDS, por exemplo, é uma instituição que tem um caminho, né, uma história muito forte na área de direito previdenciário, com o professor Fábio. É um tema muito caro para as pessoas que trabalham com direito previdenciário,
Nós sabemos, por exemplo, que muitas vezes o segurado ele vai até uma agência, hoje em dia é tudo pela internet, né? Mas ele vai até uma agência do INSS, pedir o benefício, e o INSS fala, espere em casa que sua carta vai chegar. E antes da carta chegar, ele já recebe diversos telefonemas das instituições financeiras do Brasil oferecendo crédito. Crédito consignado, que é o melhor crédito que existe no mercado. Então, como é que essa instituição financeira ela teve acesso a esse dado pessoal, ou seja, a informação de que o segurado ele se aposentou, se o próprio segurado ainda não sabe? Então, existe aí uma questão importante, né, de proteção de dados pessoais, que são os previdenciaristas que vão levar isso para o judiciário e que vão exigir do INSS, das instituições financeiras, o cumprimento da legislação. O advogado que trabalha na área criminal, por exemplo, ele pode acabar se socorrendo da lei. Ou mesmo o advogado, e eu acho que aí tem muita sinergia, trabalha com o direito do consumidor. Muitas dessas demandas indenizatórias, vamos ver já já o caso da Cyrela, elas vão ser propostas por advogados que representam titulares de dados, pessoas físicas. E nós sabemos que aquele profissional que está ali na linha de frente, trabalhando com direito consumerista, que trabalha normalmente com a pessoa física, ele tem esse interesse natural em conhecer mais profundamente a lei para entender até que ponto a lei pode ou não favorecer seus clientes. Então, nós temos ali uma série de direitos que foram criados, direito de correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Então, imaginem que vocês têm um dado incorreto dentro de uma empresa, você tem o direito de pedir que ela corrija, a empresa tem a obrigação de corrigir. Não é a faculdade dela corrigir ou não. O dado não é dela, o dado é seu. Portabilidade dos dados, esse é um direito que nós conhecemos aqui na área de telefonia, né? Então, nós temos hoje números de telefone, mas a qualquer momento nós podemos portar para um concorrente. Aqui, esse direito ele passa a ser dos titulares de dados pessoais, ou seja, se eu tenho um histórico dentro de um banco e eu quero mudar de banco, eu tenho o direito de carregar esse histórico para o outro banco. Porque imaginem vocês, nós sabemos que muitas vezes a precificação do crédito é feita de acordo com o histórico. Então, se eu tenho 10 anos de relacionamento com o banco, se eu tenho um cartão de crédito que sempre foi pago em dia, se eu fiz financiamento bancário e nunca atrasei, se eu fiz um financiamento imobiliário, de carro, enfim, se o banco tem todo esse histórico, ele pode me oferecer uma taxa melhor do que o concorrente que não me conhece. Então, eu tenho o direito de portar esse meu histórico para um concorrente. Então, isso vai gerar no mercado, naturalmente, né? Porque as empresas, no primeiro momento, provavelmente não vão querer fornecer esse tipo de informação, né? Vai gerar aí uma oportunidade dos advogados representarem os interesses dos seus clientes, né? Que estejam prejudicados nesse quesito. Ou ainda, pode ser que gere uma oportunidade de consultoria para uma empresa. Imagina, olha o potencial que existe aí para uma empresa, por exemplo, que é pequena ainda no mercado, poder oferecer serviços a partir da portabilidade de dados. Nós sabemos que isso é comum na área de telefonia, né? Muitas vezes as empresas elas oferecem desconto, elas oferecem valores menores, pelo simples fato da possibilidade de você migrar e fidelizar com ela, em detrimento do seu prestador de serviço atual. A informação das entidades, deixa eu voltar aqui. Informação do uso compartilhado de dados pessoais. Tudo isso aqui são novos direitos, né? Anonimização, bloqueio, eliminação dos dados que são desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a lei. Informações sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento e sobre as consequências da negativa do consentimento. Então, imaginem vocês uma empresa que esteja condicionando a prestação de serviço a um consentimento no tratamento de dado pessoal. O titular ele tem o direito de ser informado das consequências caso ele negue esse consentimento que a empresa está solicitando. A eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, a revogação do consentimento. Então, se eu dei o consentimento para tratar, a qualquer momento eu posso revogar esse consentimento. A confirmação da existência ou acesso a dados pessoais, eles têm que ser providenciados pelas empresas mediante a requisição do titular em formato simplificado ou por meio de declaração que seja completa. Os dados pessoais eles têm que ser armazenados em formato que favoreça o exercício do direito de acesso a esse titular, entre outros direitos aí que os titulares eles passam a ter quando a gente lida aí com proteção de dados pessoais. O titular do dado ele vai ter o direito, né, de peticionar
perante a autoridade nacional, que ainda não está em funcionamento e que só vai poder aplicar penalidades administrativas em agosto do ano que vem, mas também perante os órgãos de defesa do consumidor. Então, hoje, por exemplo, um titular de dado ele já pode reclamar seus direitos junto a um PROCON, por exemplo. Assim como os direitos eles podem ser exercidos perante os agentes de tratamento e tem que ser exercido sem custo para o titular do dado pessoal. Então, eu, por exemplo, se eu tomei conhecimento que uma empresa está compartilhando um dado que eu não autorizei que ela compartilhasse, ou ainda, se eu tomo conhecimento que houve um vazamento de dado pessoal e eu fui prejudicado nesse vazamento, eu posso entrar em contato direto com a empresa por meio do encarregado de proteção de dados, e esse encarregado é obrigado a atender esse meu requerimento. Se ele não atender, nós sabemos que existem aí os meios legais, né, judiciais, para que a lei seja aplicável. A defesa dos interesses dos titulares de dados, ela pode ser exercida em juízo, então é um outro tema que já pode ser exercido perante os tribunais, ou seja, não precisamos esperar agosto do ano que vem, né? A lei já está em vigor e já permite que o titular do dado exerça seus direitos, tanto de forma individual quanto de forma coletiva. Dado pessoal sensível, como eu já falei para vocês, é um dado que tem o potencial aí de gerar uma discriminação no seio da sociedade, e por isso nós temos que ter aí alguns requisitos especiais. As empresas elas têm que observar esses requisitos na hora de tratar o dado pessoal, sob pena aí de responsabilização. É vedado, nós temos algumas disposições, né? Eu estou passando aqui rápido para vocês, porque por causa do nosso tempo, né, que já está ficando um pouco apertado, e tem outros assuntos aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, mas, por exemplo, é vedado às operadoras de plano privado, de assistência à saúde, tratamento de dados de saúde com a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como contratação e exclusão de beneficiários. Ao ler esse artigo, parece que nós estamos descrevendo uma situação hipotética, né? Porque é a coisa mais comum que existe no dia a dia. Então, é um exemplo clássico aí do que pode já hoje ser contestado pelos titulares de dados pessoais. A base legal é um conceito que é fundamental quando a gente lida com proteção de dado pessoal. Na realidade, base legal não significa lei. Significa nada mais, nada menos do que o fundamento para você tratar um dado pessoal. Eu coloco essa mensagem aqui, necessidade de base legal para tratamento de dados pessoais, é porque daqui para frente, se não houver uma base legal, não pode haver tratamento. Então, nós temos aqui uma série de bases, né? Por exemplo, fornecimento de consentimento pelo titular. É uma base legal. Cumprimento legal de uma obrigação. Então, se a lei fala, por exemplo, que eu tenho que guardar um determinado documento por X anos, a empresa ela tem o direito e a obrigação de guardar esse documento e o titular do dado ele não pode se opor a esse tipo de tratamento porque existe um fundamento, existe uma base legal que justifica esse tratamento de dado pessoal. Assim como, se existe uma regulação, né, existe uma instrução normativa, se existe algum tipo de ato normativo que determina que uma empresa ela trate um dado pessoal, por exemplo, uma Agência Nacional da Saúde, ela pode baixar algum tipo de ato normativo que determine a guarda, o tratamento de um dado pessoal, então a empresa vai estar salvaguardada por esse instrumento regulatório e ela vai poder sim tratar o dado pessoal. A administração pública, por exemplo, ela pode tratar dado pessoal para realização e execução de políticas públicas, né? Nós temos aí outras bases legais para fins de crédito, por exemplo, foi uma base legal que entrou no finalzinho ali da aprovação, porque essas empresas que lidam com crédito, elas estavam muito preocupadas, não existia uma base legal para tratamento de crédito, para proteção do crédito no Brasil, de acordo com um projeto anterior, e em função disso houve um lobby ali para a inclusão dessa base legal. Então hoje, por exemplo, sempre me perguntam, né, poxa, mas então essas empresas que trabalham com proteção de crédito, elas vão continuar existindo depois da LGPD? Vão, porque existe uma base legal aí apropriada para elas. Um exercício regular do direito em processo judicial, administrativo, arbitral, por exemplo, é uma base legal que fundamenta o tratamento de dado pessoal. Então, se eu tenho necessidade de ter acesso a um dado pessoal para fazer uma defesa ou para requerer um direito, reclamar um direito no judiciário, eu tenho uma base legal para tanto, né? Eu não preciso, por exemplo, pedir autorização para alguém para utilizar um dado pessoal. Enfim, entre outras bases legais, né?
nós vamos estudar isso de forma mais apropriada e aprofundada no curso, mas aqui a gente está dando uma pincelada para a compreensão da matéria. O consentimento, essa é uma base legal que eu costumo chamar de base legal de final de linha, e é uma base legal que é precária. Por que final de linha? Porque nós temos bases legais que são mais seguras. Por exemplo, se a lei diz que eu posso tratar um dado pessoal, o titular do dado ele não vai poder se opor a essa obrigação legal. No consentimento, não. No consentimento, nós temos requisitos para que haja o tratamento de dado pessoal. Por exemplo, o consentimento ele tem que ser fornecido por escrito ou por qualquer outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. Além disso, você tem que ter uma cláusula destacada dentro de um contrato que preveja aí o tratamento com base em consentimento. O ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com a lei, ela é do controlador. E eu lembro para vocês aqui que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela prevê a inversão do ônus da prova, a possibilidade de inversão do ônus da prova. O que é que isso significa? Significa que, se eu, titular do dado, identifiquei que existe um tratamento de dado pessoal, cuja base legal é o consentimento, e eu não dei o consentimento para a empresa, eu posso ir ao judiciário, eu posso reclamar, por exemplo, uma eventual indenização, pelo fato de estar havendo um tratamento de dado pessoal sem a base legal consentimento. E se a empresa afirmar que houve o consentimento, é ela que vai ter que mostrar. Primeiro, porque o advogado vai requerer a inversão do ônus da prova. Então, é ela que vai ter que fazer face à prova do próprio direito. Por outro lado, ela vai ter que guardar essa autorização para poder demonstrar que o requisito fundamental da base de consentimento, que é o consentimento, seja ele escrito, ou seja ele, o consentimento pode ser dado, por exemplo, por telefone, numa ligação telefônica. Então, esse consentimento, por exemplo, ele vai ter que ser apresentado em juízo. Se não houver prova disso, a condenação da empresa é muito provável. Além disso, na base legal consentimento, deverá ser conferido, o consentimento ele tem que ser conferido para finalidades determinadas. Isso significa que aquelas autorizações genéricas, eu posso fazer tudo com seu dado pessoal, ela é nula para a lei. Então, se vocês eventualmente se depararem com uma situação onde haja um tratamento de dado pessoal e nesse tratamento de dado pessoal existe ali a base legal consentimento e um contrato onde prevê que pode ser utilizado para toda e qualquer finalidade, o primeiro ponto a ser abordado em qualquer tipo de defesa ou no requerimento, seja ele diretamente para a empresa ou judicial, é que aquela autorização não tem validade nenhuma, porque ela foi genérica. Necessidade do controlador também, ele informar as alterações que foram feitas naquela forma de consentimento, na finalidade, enfim, existe a necessidade dessa informação para o titular do dado pessoal. Alguns princípios que nós vamos ter que trabalhar, né, e a gente vai ver isso com profundidade no curso, né, finalidade, adequação, eu já antecipei para vocês logo no início da apresentação, livre acesso, a qualidade dos dados, né, então a garantia aos titulares da exatidão, da clareza, da relevância, da atualização desses dados, de acordo com a necessidade para o cumprimento da finalidade para a qual é feito aquele tratamento de dado pessoal. A transparência, a segurança, a prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas. Então, todos esses são princípios que efetivamente têm que ser observados. Eu trago para vocês aqui o primeiro caso de grande destaque, né, na mídia recente a respeito de proteção de dados pessoais. Foi o caso da Cyrela, uma ação ajuizada por um comprador de um imóvel da Cyrela, em São Paulo. Esse comprador ele fez um contrato de compra e venda de imóvel e logo depois ele começou a receber comunicações, né, de empresariais, né, comerciais, e-mail marketing, telefonemas, de diversas instituições que tinham relação com aquela compra do imóvel. Então, ia desde financeiras, querendo que ele contratasse um financiamento bancário, até empresas de arquitetura, empresas de fornecimento de móveis, né, planejados. Enfim, esse titular de dados se sentiu incomodado, porque ele entendeu que todos esses contatos vieram a partir do compartilhamento dos dados pessoais dele com a construtora. Ele entrou com a demanda judicial em São Paulo e a decisão dele, a sentença, saiu depois do início da vigência da LGPD. Então, os fatos foram pretéritos,
né? A ação judicial, como eu disse, foi ajuizada em 2019, mas a juíza ela utilizou muitos fundamentos da LGPD para justificar a decisão que ela estava dando. E aqui eu destaco para vocês, por exemplo, alguns trechos que são interessantíssimos. E por que essa decisão é interessante? É muito provável que ela, em alguma medida, seja reformada por ter trazido para sua fundamentação algumas normas da LGPD que ainda não estavam em vigor no momento do fato ocorrido. Mas fato é, primeiro, alguns fatos continuam ocorrendo, porque esse titular alega que ainda hoje ele recebe contatos de empresas em função desse compartilhamento de dado pessoal. Esse é um ponto importante. O segundo ponto é que, independentemente da reforma, o que ficou muito claro nessa decisão é o potencial que a LGPD tem de trazer aí consequências, muitas vezes nefastas, para as empresas. Por que eu falo nefastas? Porque nós sabemos, primeiro, que essas demandas elas têm o potencial de gerar um litígio de massa, ou seja, não apenas esse cidadão, mas eu não tenho dúvida que diversos outros cidadãos na mesma situação, eles foram impactados por causa desse tipo de compartilhamento de dados. É muito interessante, porque como eu trabalho nessa área e meus colegas de profissão, eles têm conhecimento e alguns acabam indicando alguns clientes, no momento em que saiu essa decisão, eu recebi pelo menos 6 ligações de colegas dizendo que foram procurados por clientes que tinham situações semelhantes e queriam saber se eles poderiam ou não ajuizar uma demanda para pedir uma indenização. E aí eu já mostro para vocês qual foi a condenação que a Cyrela acabou sofrendo em função desses fatos. Mas o que eu quero destacar aqui primeiro é a questão que foi apontada pela juíza e que eu destaco em negrito, que foi comprovado que após a contratação surgiram contatos de empresas terceiras que tiveram acesso a dados do autor por conta da contratação efetivada com a ré, ou seja, o autor ele juntou ali diversos e-mails e provas de que foi contactado por empresas ligadas a essa área, né? Ou seja, prestadores de serviço que normalmente prestam serviço depois da compra de um imóvel, e isso estava muito bem amarrado ali, em termos de conteúdo probatório. Aí a juíza ela pontua que o autor ele se desincumbiu do seu ônus probatório referente à prova do fato constitutivo do seu direito. Ou seja, ele apresentou as provas que demonstravam que houve uma utilização daqueles dados pessoais sem o consentimento dele. Ao mesmo tempo, a juíza fala na sequência, enquanto não o fez, e aqui é um erro da decisão, que saiu com a letra D, enquanto não o fez a requerida em relação ao fato impeditivo por ser aduzido. Ou seja, de acordo com a LGPD, a base legal que ela deveria ter utilizado seria o consentimento. E a empresa não apresentou em juízo o consentimento do titular para que ela pudesse compartilhar esses dados com outras empresas. Então, a juíza destaca aqui que houve a juntada de prova pelo autor, que demonstrou que os dados foram compartilhados, apesar de ser presumido, né, porque seria impossível o autor juntar uma prova de que a empresa ela transferiu os dados para terceiros, é o tipo de prova que eu diria quase impossível, a menos que o autor tivesse amizade com algum funcionário dentro da empresa que fornecesse alguma prova como essa, mas para o autor é uma prova muito difícil de ser conseguida. Mas a parte dele ele fez. Qual foi? Mostrar que após a compra, diversas empresas entraram em contato com ele. E a empresa não fez a parte dela, que seria, em juízo, mostrar que esse tratamento de dado pessoal havia sido realizado com o consentimento do titular do dado pessoal. A juíza continua nesse trecho dizendo: o fato de existir a aduzida segurança no tratamento, por que isso? Porque a Cyrela argumentava que a empresa como um todo, ela tratava dos dados pessoais com cuidado dos seus clientes. E aí a juíza fala, apesar de existir esse suposto tratamento com segurança, esse tratamento não foi suficiente para impedir os fatos que foram relatados pelo autor. E aqui eu chamo a atenção para vocês de um ponto muito interessante na LGPD. A LGPD, nesse sentido, ela se assemelha muito ao direito trabalhista, né, ao processo trabalhista. Por quê? Nós sabemos que, no direito do trabalho, o que vale é a verdade dos fatos. Você pode ter o documento que for. O que vai valer é, efetivamente, o que for provado em juízo. Os fatos, eles são mais importantes do que um documento. Então, por mais que você tenha um documento dizendo que a relação não é uma relação de emprego,
Se você consegue comprovar ali os elementos da relação trabalhista, o vínculo trabalhista ele vai ser reconhecido pelo judiciário. É algo semelhante ao que acontece com a LGPD. Por quê? Porque o que é importante para a empresa é realizar o tratamento em conformidade com a lei. Não existe documento que substitua essa forma de análise pelo judiciário. Ou seja, você pode ter, a empresa pode ter a melhor política de privacidade, se ela na prática não estiver fazendo o que a política manda, ela vai estar violando a LGPD. E aí surgem as oportunidades, né, do titular ter os seus direitos reconhecidos perante o judiciário, como dos advogados representarem aí os seus clientes, levando em consideração o que efetivamente as empresas fazem no que tange ao tratamento de dados pessoais e não aquilo que está bonito no papel. Um outro ponto que é de extrema relevância é que a juíza destaca o dano na esfera extrapatrimonial também foi constatado. E ela destaca justamente por conta do ato ilícito relativo ao acesso de dados titularizados pelo autor a terceiros. Houve violação a direitos de personalidade, sendo dano, olha que interessante, decorrente do próprio ilícito. Eu não vou precisar provar que houve o dano. Eu provei que teve o ilícito. Então, não existe necessidade, nesse caso, de qualquer prova adicional. Essa decisão, que foi proferida pela 13ª Vara Civil de São Paulo, ela acabou condenando a empresa, primeiro, a se abster de repassar e de conceder a terceiros, a título gratuito ou oneroso, os dados pessoais, financeiros e sensíveis titularizados pelo autor, e aí fixou uma multa de R$300 por contato indevido. Então, cada novo contato que essa empresa viesse a receber em função desse compartilhamento indevido de dado pessoal, geraria, então, uma aplicação de multa de R$300. Agora, olha que interessante. Na prática, é muito difícil a empresa, inclusive, controlar o que a gente chama de compartilhamentos posteriores. Porque, por exemplo, ela pode ter compartilhado esse dado inicialmente com uma empresa de imóveis. Essa empresa de imóveis, ela pode ter compartilhado com uma outra empresa. É lógico que o primeiro compartilhamento resultou da prática da construtora, mas os posteriores, que nós muitas vezes não temos nem como controlar. Esse é um ponto interessante que pode vir, inclusive, a virar uma matéria aí de interesse do judiciário. No nosso curso, nós vamos estudar algumas questões, né, que são levadas ao judiciário. Tem uma questão muito importante recentemente, e aí eu destaco para vocês que o exterior acaba sendo um espelho, uma inspiração para a gente, porque a gente precisa entender como é que esses temas eles são tratados lá, já que tem 10, 20, 30 anos de cultura jurídica na área de proteção de dados. Mas, recentemente, por exemplo, a Suprema Corte Europeia, britânica, ela acabou julgando um caso muito interessante da Morrisons, que é uma empresa com milhares de funcionários na Inglaterra, varejista, que teve um vazamento de dado pessoal ocasionado por uma pessoa responsável pela área de auditoria da empresa. Essa pessoa tinha tomado uma bronca do seu superior, como forma de descontar, né? Estava revoltado, indignado naquele momento, pegou um pendrive, baixou todo o conteúdo de uma auditoria que seria transmitida para uma Big Four e depois pegou esse conteúdo e jogou na internet. Dentro desse conteúdo tinha lá uma relação dos funcionários com os dados pessoais, incluindo as contas bancárias e o valor dos salários. Isso acabou gerando uma demanda coletiva, mais de 10 mil funcionários processaram a própria empresa, né, ou seja, o próprio patrão, pedindo indenização, alegando que houve ali um vazamento de dado pessoal e que a culpa era da empresa. Só que o fato interessante nesse caso é que o rapaz que vazou o dado pessoal, ele foi julgado na esfera criminal, ele foi condenado e foi preso por este ato. E o que a empresa defendia é que ela não poderia ser responsabilizada na esfera civil, uma vez que ela não deu causa a esse fato, né, e que a pessoa que deu causa já havia sido responsabilizada na esfera criminal. A gente vai estudar, por exemplo, esse caso no nosso curso, para entender e até para se inspirar em como a gente pode trazer essas teorias, como a gente pode trazer essas teses para o judiciário brasileiro, tanto para a defesa de empresas quanto para a defesa de titulares de dados pessoais, uma vez que nós temos regras gerais
na Lei Geral de Proteção de Dados, mas nós sabemos que o direito ele permite várias interpretações e aí está a grande beleza do nosso trabalho de advogado, que é tentar defender o interesse dos nossos clientes. O segundo ponto, o segundo item aí de condenação trazida para a empresa, para a construtora, foi que a juíza ela condenou a Cyrela a pagar uma indenização a título de dano moral de R$10 mil. E vamos lembrar que essa indenização ela decorre do próprio, segundo a juíza, do próprio fato, atualizada aí de acordo com as práticas, o que é de praxe no judiciário. Além disso, a juíza ela condenou em 10% em honorários sucumbenciais, esses honorários revertidos ao advogado do autor, e também condenou a empresa a pagar mais 10% sobre o valor da causa, uma vez que a empresa ela havia feito um outro pedido em sede de reconvenção, e esse pedido ele foi julgado improcedente, resultando em condenação também em honorários. O que a gente tem aí, e já caminhando para o final da nossa apresentação, o que a gente tem aí no exterior, por exemplo, notícias que nós coletamos pela internet, é que, por exemplo, só na Europa, o Regulamento Geral Europeu já registrou mais de 160 mil casos de violação à privacidade. E o que é interessante é que, até pouco tempo, as pessoas na Europa elas se socorriam das autoridades de proteção de dados pessoais. Só que elas hoje já estão entendendo que o judiciário pode ser um caminho interessante. Eu acho que a grande diferença da Europa para o Brasil é que a gente tem uma cultura aqui já sedimentada, estabelecida, de contencioso de massa, de litígio de massa. Os juizados especiais permitem que os titulares de dados, por exemplo, eles se socorram do judiciário sem precisar de um advogado até determinado valor. Além disso, até o primeiro grau não tem custas para litigar, então, se eventualmente houver uma decisão não favorável para o titular, ele acaba não pagando nem honorários, nem custas para o judiciário, só se houver algum recurso. Esses temas, eles podem facilmente ser levados para os juizados. Imaginem uma indenização de 10 mil, para que eu vou levar para uma vara civil? É muito melhor levar para um juizado, porque eu vou ter um tratamento mais célere, eu vou ter ali a desobrigatoriedade de pagar custas, de sucumbência, etc. Além disso, nós sabemos que muitos advogados trabalham com base no êxito, que acaba estimulando um titular de dado pessoal a reclamar o próprio direito. Então, esse é um ponto aí de atenção para quem trabalha com empresas, do potencial de se gerar um passivo na área de proteção de dados em função de desrespeito à LGPD, que justifica um investimento nos programas de adequação da empresa à Lei Geral de Proteção de Dados. Por outro lado, do ponto de vista do profissional advogado, existe aí um mar de oportunidade representando titulares de dados pessoais de reclamar os direitos nos tribunais. Então, eu costumo dizer o seguinte: esse curso é um curso que nós vamos ter essas duas visões, uma visão tanto do advogado da empresa, o que é que tem que ser feito, como do advogado, pessoa que representa a pessoa física, que pode, a partir desses conhecimentos, passar a ter uma prática na área de proteção de dados e, enfim, conquistar clientes e representar clientes nos tribunais. Nós vamos analisar aí os dois lados dessa moeda. Por outro lado, nós temos também uma notícia aqui, onde o Regulamento Geral Europeu pediria aí a maior multa da história para a British Airways em função de um vazamento ocorrido em 2018, e nós sabemos que os vazamentos são cada vez mais comuns na nossa realidade, uma vez que, por mais que você tenha um sistema avançado, os hackers existem para quebrar os sistemas de segurança da informação. Então, o risco de vazamento de dado pessoal em função de um hacker, ele é constante. E o que eu costumo sempre dizer para os meus clientes quando eu trabalho na consultoria jurídica é que o maior risco não é dos hackers, porque as pesquisas apontam que mais de 90% dos vazamentos de dados pessoais não ocorrem em função de uma invasão de um sistema da empresa. Ocorrem em função de um colaborador, talvez numa situação ou de demissão ou de insatisfação com a empresa, que se utiliza dos dados pessoais que estão na empresa e acabam divulgando de forma indevida para o mercado.
Tem alguns exemplos que eu costumo dar, e aqui eu já antecipo um para vocês, que é o caso do RH. Né? Nós sabemos que advogado tem amigo advogado, médico tem amigo médico, e profissional de RH tem amigo profissional de RH. E é muito comum, às vezes, um profissional de RH fazer uma seleção, no final da seleção ele gostar muito de um candidato, mas não ter a vaga para aquele candidato, e com a melhor das intenções, esse profissional acaba compartilhando o currículo com algum colega de profissão, né, achando que está ajudando o candidato. Mas o que ele não sabe é que, a partir da LGPD, esse simples envio de um currículo com a melhor das intenções para uma empresa, né, para tentar conseguir um emprego para esse colaborador, né, para esse candidato, significa vazamento de dado pessoal para a empresa e expõe a empresa a um risco de indenização, por exemplo. Ou seja, esse candidato, ele pode amanhã, e aí é a importância da gente olhar o lado de todo mundo, né? Se alguém estiver representando aqui o candidato, pode ir até o judiciário e apontar que houve ali um tratamento de dado pessoal de forma indevida, a menos que a empresa ela tenha requerido aí uma autorização, ela tenha feito um regulamento de como seria feito o tratamento de dado pessoal no processo seletivo, a menos que os cuidados tenham sido tomados em conformidade com a legislação, é possível e provável que a empresa ela esteja aí exposta a um risco de vazamento de dado pessoal pelo simples fato de um profissional mal orientado ou não treinado em tema de proteção de dados pessoais, o que é fundamental daqui para frente, que todo profissional realmente tenha o conhecimento, um treinamento adequado em proteção de dados, para impedir que a empresa, então, esteja exposta aí a algum tipo de, enfim, algum tipo de condenação. Gente, eu agradeço a presença de todo mundo, tá? Quem quiser me seguir aí nas redes sociais, eu estou no Instagram, meu nome mesmo, só que é invertido, é Pitanga Daniel. Quem quiser me seguir no LinkedIn, Daniel Pitanga. Estou à disposição de vocês para a gente trocar ideias. Quem tiver a oportunidade de participar do curso de CDS, vai ser muito bem recebido. Nós vamos ter aulas dedicadas à área de proteção de dados. Muitos desses conhecimentos que nós trouxemos aqui de forma introdutória para vocês vão ser aprofundados, tá? E quem ficou até o final, eu acredito que agora o Michel ou o Francisco devem entrar para fazer um sorteio, porque, como eu comentei com vocês, existiria agora um sorteio de uma bolsa de 100% e um outro sorteio de uma bolsa de 50%. Então, agradeço a participação de vocês e espero poder encontrar, se não todos, alguns de vocês no nosso curso. Boa noite a todos. Eu me chamo Michel e trabalho no ICDS e vou fazer um sorteio agora para os que ficaram, né, aqui. Está valendo uma bolsa de 100% no curso do professor Daniel Pitanga, de LGPD, e também uma bolsa no valor de 50%. Eu vou compartilhar aqui para que seja feito o sorteio. E como é que vai funcionar? Eu vou sortear a primeira bolsa no valor de 50%. Então, eu vou sortear um número e para essa live, né, esse Open Class, houve um número de 70 inscritos. Então, vamos botar de 1 a 70. Eu só não posso mostrar a tabela com 70 nomes, porque isso vai ferir, né? A gente acabou de ter uma aula esclarecedora de LGPD. Então, eu vou sortear aqui. E assim que eu tiver o primeiro resultado, eu vou falar só o primeiro nome e nós vamos entrar em contato via e-mail, tá? Então, vai ser algo bem pessoal. Então, é o número 50. O número 50, ele pertence
Deixa eu dar uma olhada aqui na tabela para eu poder falar. Ao Renê. Então, Renê que se inscreveu, né, no nosso curso, né, nessa Open Class, ele ganhou uma bolsa de 50% e nós vamos entrar em contato com você pelo e-mail cadastrado, tá? E agora nós vamos sortear uma bolsa de 100%. Vou fazer o mesmo processo, ó, sortear um número, entre o número 1 e o número 70. É o número 8. Que pertence a Isabel. Isabel, a gente também vai entrar em contato com você, para informar que você ganhou uma bolsa do ICDS para fazer o curso do professor Daniel. Tá bom, gente? Muito obrigado. E parabéns aos vencedores. Obrigado a todos. Grande abraço, boa noite e espero encontrá-los vocês no ICDS ou em algum dos cursos que nós promovemos. Grande abraço, boa noite.